Pessoal, nessa parte da aula, eu vou explicar como que a gente usa alguns comandos, tá? Que a gente conhece como polyline, tá? É um comando que a gente usa basicamente para fazer planta de cobertura. Então, a gente vai fazer uma linha contínua, né? Então, ao invés de usar a line, que é linhas, né? Parciais, aqui a polyline, a gente vai sair clicando, né? Então, deixa eu fazer um pedacinho para vocês, ó. E aí, se eu fechar ela e der um ESC, ó, quando eu passo o mouse, ela é uma linha contínua, tá? Então a gente teve pausas, mas era uma linha contínua. Quando a gente faz a line, a gente faz essa mesma coisa, só que quando a gente passa o mouse, ó, são vários pedacinhos. Então, basicamente, para fazer planta de cobertura é interessante a gente utilizar uma polyline, tá? Nessa parte da aula a gente também vai ver um pouco do comando Ashura, tá? Já que a gente vai ter que pintar a nossa planta de cobertura, beleza? Bom, eu vou só pegar o arquivo que a gente tem, né, da aula. Então, nossa planta de cobertura, basicamente, é essa daqui, que a gente fez em sala, tá? Não vou fazer ela completa, mas eu vou seguir o padrão aí de entendimento até a gente chegar nessa condição aqui, tá? A parte de cotagem, a gente pode seguir o mesmo princípio que foi adotado aqui, tá? Na hora de cotar ela, então eu não vou explicar essa parte da cotagem, né? Então, a gente pode seguir esse mesmo padrão de cota no interior. Vou só copiar esse arquivo, que eu acho que não está aparecendo a imagem para vocês, e vou colocar na imagem que acho que realmente está aparecendo, tá? Deixa eu só trocar aqui. Agora sim. Então, essa planta de cobertura a gente fez em sala. O padrão de cotagem dela, vocês vão seguir esse mesmo padrão, tá? Pode usar a mesma cota, tá bom? Então, como que eu chego nesse princípio da planta de cobertura? Primeira coisa, a gente vai alterar a nossa layer, tá? Então a gente não vai mexer mais com cota, a gente vai mexer o quê? Com a planta de cobertura. Então a planta de cobertura de uma casa com platibanda, ela basicamente segue o contorno da própria alvenaria. Então a gente vai colocar na layer a alvenaria. Só para que a gente consiga, né, observar onde a gente está delimitando o contorno, agora no momento eu vou alterar aqui para uma cor vermelha, tá? Depois a gente volta à cor original, só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então a polyline tá aqui, vou clicar nela. Então, eu vou clicando no contorno da casa, ó. Percebam que a gente vai clicar em todos os cantos. Para fazer isso aqui, pessoal, obrigatoriamente o ortogonal tem que estar ligado, tá? Para não ter margem de erro aí para vocês. Então, vou vir até aqui, ó. Vamos fazendo todo o contorno dessa casa, tá? Ficando todo o contorno externo dela, que é onde vai ter essa delimitação da platibanda, até fechar aqui, ó. Tá? Fiz isso, agora eu vou fazer uma linha dividindo aqui, tá? Porque a gente tem que esse trecho aqui, ó, vai criar uma divisão, né? Então a gente vai vir com o polyline também. Então, eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Vou pegar desse pontinho aqui. Pode ser desse canto mesmo, tá? E a gente vem até aqui no banheiro, ó. E aí a gente vai fazer esse contorno do banheiro, porque eu quero fazer uma platibanda aqui no meu banheiro, tá? Ó. A gente fecha ela aqui, tá? Não vou prosseguir, porque senão a gente vai dar uma sobreposição, mas a gente liga uma polyline novamente, ó. E continua. E venha mais ou menos até aqui, ó, e fecha, que a gente tem a delimitação do contorno do banheiro, tá? Agora eu vou passar o mouse, ó, e clicar nela, clicar na outra que eu fiz e nesse outro pedacinho, ó. Percebam? E eu vou mover isso. Move. Vamos arrastar aqui pro lado, ó. A gente tem a delimitação do contorno da minha platibanda, tá? Agora, pessoal, eu posso selecionar isso daqui, ó, e voltar para by layer, né? Que é a cor da própria alvenaria mesmo que a gente tem, tá? E a gente vai delimitar esses contornos. Vamos lembrar que isso daqui é um contorno externo, então a gente vai fazer os offsets da própria parede, tá? Então a gente vai fazer um offset, ó, enter, de ponto 15. Então aqui eu vou clicar para o lado de dentro, ó, tá? Depois vai ter algumas linhas que a gente vai ter que cortar elas, ó. Então percebam que eu já delimitei basicamente tudo. Só que a gente só precisa organizar agora um pouco melhor isso daqui, tá bom? Então, com o comando trim, tr, 2 enter rapidinho, a gente vai delimitar esse contorno da parte mais alta, ó, que é essa parte aqui. Então, a gente vai, ó, cortando esses pontinhos aqui, ó. Porque por ser a parte mais alta, né, ela tem que estar realmente delimitada, tá? E essa parte aqui, né, é a parte mais alta em relação a essa. Então, a gente vai cortar aqui e eu venho com a linha e arrasto ela para fechar aqui, ó. E a gente tem a delimitação da nossa platibanda, tá? Ó.
Vou só passar o mouse para ver se não tem nenhuma linha sobreposta, tá? Ó, vou passar o mouse aqui, não tem nenhuma sobreposição. Passo o mouse aqui no offset também, ó. Tem um pedacinho de sobreposição aqui, ó. Então a gente pode arrastar para cá, tá? É interessante a gente olhar essas sobreposições, tá, pessoal? Para poder tirar, ó. Por exemplo, aqui ela deu uma pequena sobreposição, porque senão a linha vai ficar grossa aqui depois, tá? Na impressão. Então, ó, só clicando para visualizar mesmo. Bom, usei a polyline com esse intuito. Ela precisa ser polyline ainda? Não tem mais necessidade. Então agora eu vou dar um explode nisso daqui, ó. Tá? Então eu vou explodir ela, e aí ela vai ficar linhas normais mesmo. Por que que eu fiz isso? Porque a gente tem que fazer o desenho da calha, tá? Então a calha, ela tem 20 centímetros, tá? E a gente vai fazer com offset isso, tá bom? Então eu vou vir, ó, Enter de ponto 2. Então, se eu fizer esse offset com a linha toda em polyline, ela vai aumentar por inteiro. Então, por isso que eu quebrei ela dessa forma, tá? E aí eu fiz aqui a minha delimitação da calha. Agora a gente vem com a parte do texto, tá? Então, o texto eu já comentei com vocês, né? Já criamos o texto. Então, o tamanho, gente, mais ou menos, ó, esse daqui eu usei com um tamanho de 0,20, tá? Então, eu vou adotar ele mesmo. Lembrando que ele sempre vai ficar centralizado aqui no nosso ambiente, tá? Aqui a gente pode simplificar, né? Por conta que o ambiente é um pouquinho menor. E a gente tem que colocar esse triângulo aqui, né? Como uma representação, né? Da inclinação. Então a gente pode vir aqui no polígono, ó. E clicar em polígono. Aí aqui embaixo a gente digita quantos lados tem. Então são 3 lados. E aí a gente vai fazer um triângulo. Clica. Ele pede para ser inscrito. A gente dá um Enter. Ó. Então eu já cliquei o primeiro ponto e dei um Enter, ó. Só ligar o Word, né, para fazer ele ficar certinho, né? Então, fiz aqui o triângulo, tá? Lembrando que ele não é aqui, né? Esse daqui tá na posição errada. Então, eu vou só encaixar ele na posição certa, que ele, na verdade, é aqui. E o desse lado, né, na verdade, a gente pode pegar e rotacionar ele, né? Então, vou rotacionar ele. Sempre fazer isso com o F8, tá? Aqui a gente pode dar uma simplificada, né? Então, eu vou deixar assim, telha, né? Um T de fibrocimento e a inclinação. A gente pode colocar só o I mesmo, tá? Por conta do espaço que a gente tem, que ele é um pouquinho mais limitado, né? Ah, se o triângulo ficou muito grande, dá pra gente reduzir um pouquinho mais também. Então, ó, vou apertar um scale, um SC, vou digitar um fator de 0,8. Opa! SC de escala, dou um Enter, clico num ponto e vou digitar ponto 8. Só para ele reduzir um pouquinho. Esse daqui eu vou fazer isso também. SC, Enter. SC, Enter. Clica no ponto, digita ponto 8. E aí a gente pode usar ele aqui, ó. Se deixar aquele tamanho, ele fica um pouco grande, tá? Eu vou colocar ele aqui. Ó, perceba que ele tá um pouquinho grande aqui também, né? Ainda tá um pouquinho grande. Então dá pra gente até reduzir um pouco mais. Ou só reduzir aqui também, tá, gente? Vai aqui, ó, ponto 8 também. Vou reduzir um pouquinho mais. Lancei, ó, posso reorganizar, buscar sempre deixar o mais centralizado possível o conjunto de informações, tá? É interessante a gente ter um padrão. E agora a gente vai colocar a Shura, tá? A parte de texto aqui, ó, escrever calha, pingadeira, é seguir esse padrão, tá? E a Shura, foi algo que vocês não viram ainda, tá? Então a Shura, a gente viu, na verdade, na hora de fazer o nível, né? Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre a Shura, tá? Então aqui a gente vai procurar essa Ashura de cobertura, tá? Então eu vou digitar H de Ashura. Quando a gente abre a Ashura, ele abre uma nova página e aqui a gente tem os tipos, a sólida, a gradiente, tá? Então a sólida é uma cor só. A gente escolhe uma única cor, tá? Então, dentro da sólida, a gente pode vir nesse outro modelo da Pattern, que a gente tem texturas, né? E a gente tem a gradiente, que é mistura de cores. Então, posso misturar duas cores, eles têm os tipos aqui de gradientes, tá? No nosso caso, a gente usa a Painter aqui e escolher um tipo para colocar a minha cobertura, tá? Então, eu abro aqui, ó,
Eu tenho várias, na verdade, tá, pessoal? Então, essa daqui, por exemplo, eu uso normalmente como a telha de fibrocimento, telha de concreto, telha de barro, tá? É, aqui a gente tem outros modelos de tijolinhos, tá? De pontinhos. Então, assim, depois vocês vão testando aqui, para fazer revestimento. Eu vou pegar essa inclinada aqui, tá, pessoal? Mas por que eu vou pegar a inclinada se aqui ela tá horizontal, né? Vou escolher essa, só que aqui a gente pode configurar o ângulo dela, tá? Então a gente pode colocar um ângulo e ela gira. Aqui tem a escala dela, tá? Então isso daqui é importante que a gente tem que entender que ela tem uma escala, tá, pessoal? Só que eu vou desativar o comando primeiro, tá? A gente não vai fazer nada aqui. Por quê? Porque, vamos só lembrar de voltar aqui. A gente tá na alvenaria. Agora a gente vai fazer a achura. Então não é interessante que essa achura tenha uma característica muito evidente. Então, é interessante que exista uma layer de Ashura, tá? Então, eu vou vir aqui em New Layer e vou colocar Ashura. E aí, eu vou querer ela, nesse caso, eu vou querer ela um cinza mais clarinho, tá? E a espessura dela eu vou deixar bem fininha, tá, gente? 0,13 aqui, a mais fininha ali, mais interessante, tá? Pra gente poder criar essa textura dela. E a gente vem aqui e já procura aqui essa layer da Ashura, tá? E deixa aqui em By Layer. Agora vamos ligar o comando. Vou escolher ela e vou clicar aqui dentro, ó. Percebam quando eu clico aqui dentro dos ambientes, ó, ela fica inclinada. Agora a gente vai editar ela. E ela ficou bem mais pertinha que essa, né? Então a gente vai colocar um ângulo, ó. Por exemplo, se eu colocar 45 graus, ó, ela ficou assim. Então eu vou colocar os múltiplos para ele girar, né? 135. Agora ela ficou certa, mas o tamanho não tá igual a esse, então eu vou fazer o quê? Vou aumentando, ó. Então a gente ou reduz, ó, se eu reduzir ela vai ficar bem juntinha. Esse valor, gente, tem que cada um ajustar o seu, tá? Porque assim, para cada tipo de achura que eu tenho aqui, essas escalas são distintas, tá? Então, não tem um valor padrão, ó. Então, eu vou no olho mesmo aqui, ó. Achei confortável deixar assim. Clico fora. Opa, perdão. Cliquei, ó, finalizei. Quando aparecer essas bolinhas aqui, tá, pessoal? Só digitar Regen, tá? Com N no final. E aí tá inserida a minha achura, tá? Basicamente, ela fica dessa forma. Vou fazer alguns elementos aqui só pra gente testar as achuras, tá? Fazer umas bolinhas aqui, só pra gente testar as achuras. Então, H hatch. Vou escolher uma outra achura aqui, ó. Vou pegar essa, por exemplo. Então, eu vou escolher uma cor para ela, por exemplo, vermelha. Eu vou clicar aqui dentro. Percebam que nessa escala aqui, ó, posso até mudar o ângulo, voltar para 0, tá? Nessa escala, ó, percebam que tá bem grande, né? Nem ocupou o espaço. Então, assim, se eu ficar aumentando, ela vai quase que não se mostrar. Então, a gente vai fazer o que com essa, ó? Reduzir, tá? Então, mesmo que vocês não estejam enxergando, vão mexendo. Agora, eu vou escolher, vou dar um ESC, tá? Que daí eu quero fazer uma outra achura. Então, H. Mesmo que a cor tá vermelha, ela tá na layer achura. Então, aquela espessura ela vai manter, tá? Vamos pegar essa de tijolinho aqui, por exemplo. Vamos escolher um amarelo aqui, um laranja. Ó, percebam que para essa condição aqui, ó, para esse valor, ó o tamanho que ela tá. Então a gente vai ter que fazer o quê? Reduzir mais ainda aí, ó, para ficar interessante. Então assim, percebam que é bem variável, cada uma tem uma escala distinta. Vou dar um ESC, Ashura. Agora vamos escolher uma outra aqui que eu falei da telha, né? Essa que eu gosto de usar para telha. Para esse valor ela tá atendendo, mas ó, imagina se ela tivesse com 2. Ó, a gente não ia ver nada, um valor muito alto, que era o valor mais ou menos que tá esse daqui, que é acima de 1, né? Então, para vocês verem, ó, que isso é muito é de cada tipo de achura, tá? E a gente vai ajustando no olho mesmo, tá bom? Então, seria isso aí nossa aula de hoje.